Em teoria, a IA já faz parte do dia a dia da educação. A Base Nacional Comum Curricular, documento que guia a criação e implementação de currículos na educação básica, prevê não só o desenvolvimento de competências tecnológicas, como de uma cultura digital. Mas como é possível formar cidadãos e profissionais para um futuro ainda mais digital, se, por outro lado, as escolas públicas ainda carecem de estruturas básicas? Dados da Anatel de 2022, logo após a retomada das aulas presenciais após a pandemia, mostram que apenas 25% das escolas públicas têm banda larga efetiva, ou seja, com velocidade acima de 50 Mbps. Aprenda com quem faz, né? Porque a gente pega as pessoas que estão em projetos reais, ali desenvolvendo soluções reais para o mercado, e essas pessoas vão ser boa parte dos professores do SESI School. E isso faz com que a coisa volte, né? Então, boa parte do que a gente vem desenvolvendo junto com os alunos, elas vão gerando conhecimento e esses conhecimentos vão sendo aplicados nos projetos reais que nós temos no Centro de Inovação. Então, o que é que a gente precisa desenvolver nas habilidades de um médico, de um professor, de um advogado, para entender esse novo mundo da IA e saber os potenciais de usar aquela tecnologia para benefício dessas profissões. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que é importante a gente desenvolver primeiramente nos estudantes a questão do pensamento crítico. Isso vem em primeiro lugar. E assim também como o trabalho de robótica, né, que eu luto por essa causa de democratizar o acesso, é fundamental que também a gente converse com esses estudantes para que eles possam compreender que a IA ela não vai resolver todos os problemas, que precisa de uma criticidade. Muitas vezes o professor precisa utilizar da pedagogia do prompt, que é realmente mostrar para os estudantes qual é uma estrutura adequada para que ele possa interagir com essa inteligência artificial para além de respostas imediatas. Então é papel do Estado, do governo federal, dos municípios, garantir que esses professores possam ser formados em competências digitais. Isso é um processo de formação contínua, mas olhando ainda também para a formação inicial, precisa de uma aproximação da academia com a educação básica para que a gente possa suprir essas lacunas. A gente desenvolveu aqui uma ferramenta, né, que virou até uma startup, que é uma ferramenta que a gente iniciou o processo dela pensando em ser uma ferramenta para ajudar o professor a passar um bom feedback para o aluno. Mas só que a gente foi entrevistar os professores e eles disseram: essa ferramenta é ótima, mas eu não vou usar. Por quê? Porque eu não tenho nem tempo para fazer a avaliação de uma forma adequada, quanto mais tempo para escrever feedback, mesmo que seja com uma ferramenta automatizada. O uso da inteligência artificial na educação é um tema muito delicado, algumas vezes até uma espécie de tabu, né? Porque tem muita gente que está vendo esses modelos de linguagem que respondem às perguntas, que conhecem muita coisa, como uma solução e, né, a tábua da salvação dos professores, porque agora o professor pode ficar lá tranquilo no seu cantinho e deixar a turma só usando o chatbot, né, o robô de conversação. E isso é um problema bastante grave, tá? A gente pode citar aqui algumas questões, assim, a própria Unesco diz que não é recomendado para menores de 14 anos e crianças, porque elas não têm uma capacidade de distinguir o que é real e o que não é, o que está certo e o que está errado. E hoje em dia, a inteligência artificial, principalmente esse modelo de linguagem, se eu perguntar uma coisa que ela não sabe, ela inventa, ela mente, ela alucina. É importante que o Brasil considere que o desenvolvimento da IA aqui tem que ser feito de modo a não aumentar a desigualdade social. Tá? Isso significa o seguinte, por exemplo, né, alguns aspectos negativos que têm que ser planejados para serem evitados, como, por exemplo, existem programas de reconhecimento facial que acabam sendo, por exemplo, mais danosos a pessoas negras, por exemplo, pessoas de cor parda. Então, por quê? Porque o desenvolvimento dessas tecnologias de reconhecimento facial foi feito em países onde a maior parte da população é população branca. Então, essas questões têm que ser adaptadas às características do nosso país. O
Brasil está acima da média na utilização de inteligência artificial em relação a outros países, com 54% da população utilizando a tecnologia frente aos 48% na média global, segundo pesquisa feita pela Ipsos e pelo Google, com 21 mil pessoas em 21 países. Aqui, o otimismo também se destaca. Para 65% dos brasileiros, essa tecnologia é promissora por contribuir com diversas áreas da vida. A média mundial para o item otimismo é de 57%. Nós temos que incluir na formação dos novos engenheiros, dos novos pesquisadores, os conhecimentos vindo das áreas de ciências sociais, ciências humanas, da cultura, porque isso é essencial, uma vez que esses dispositivos digitais que fazem hoje parte da nossa vida o tempo todo, para onde você vai, onde você compra, com quem você conversa, eles precisam certamente levar em consideração as questões humanas. A ficção previu boa parte do que vivemos hoje, mas algumas evoluções já presentes no dia a dia nem passaram pelo campo das artes. Nas videoconferências, já é possível contar com tradução simultânea. Na saúde, o diagnóstico pode ser adiantado por meio de dados coletados e, em casa, máquinas programadas passam a fazer parte da família. Então, em 5 anos, você não vai saber a diferença se está falando comigo ou com a minha versona. Em 10 anos, você e eu poderíamos jantar hoje à noite, sentado com as versonas um do outro, sem nunca nos termos conhecido e, na verdade, estar na mesma sala, olhando um para o outro. Sabe, em 20 anos, seremos capazes de criar versões físicas completas de pessoas andando por aí e conversando. Mas a gente não esperava que as máquinas um dia, ou pelo menos agora, fossem nos substituir em função de características que achávamos que seriam exclusivas dos seres humanos. Linguagem, texto, criatividade. E o que elas estão fazendo hoje é isso, é pressionando nós profissionais que trabalhamos com características de linguagem, características da mente, não estou falando mais daquele trabalho braçal. Então, a gente fala dos modelos pensadores, thinking models em inglês, né? Onde ele raciocina antes de tomar a decisão. A própria parte de geração de vídeo, onde a gente antes gerava pequenos GIFs, depois pequenos vídeos, mas sem voz. Agora a gente já consegue gerar vídeo com voz, tudo de forma integrada. Eu vejo assim no futuro essa multimodalidade também funcionando bem mais forte. A gente utiliza podcast, a gente gera vídeo todos os momentos, já não é mais só os dados em tabelas, colunas, como a gente processava antigamente, a quantidade de dados desestruturados é muito maior. Então, essa capacidade que a IA tem de trabalhar com esse tipo de informação é o que vem revolucionar aí as aplicações. O mundo físico, fazer um robô que consiga pegar qualquer louça, lavar a louça, botar na máquina, lavar, botar no armário, isso ainda é muito complexo. Porque envolve o mundo físico com muitas variáveis que a gente não tem ainda. Mas eu acredito que esse é o futuro, vai acontecer. Tem cada vez mais robôs humanoides para poder fazer isso. China está vindo com muitos robôs razoavelmente baratos, ainda não sem inteligência, mas já com uma autonomia de movimento bem interessante. Então, juntando a IA com isso, acho que a gente está próximo de ter cada um robô em casa para fazer essas tarefas. E no final, assim, quando a gente interage com os nossos clientes, a maioria perguntam isso. Né? O que eu quero? Eu quero poder não fazer as coisas chatas, entre aspas. Então, deixa o robô fazer. E dentro dessas coisas chatas tem lavar a louça, fazer a cama, pagar. Então,
Eu acho que esse é o futuro, e obviamente a gente vê isso em muitos filmes, mas a gente está realmente próximo disso acontecer. Apesar do que o mundo físico para o robô é mais complexo.